Olá, meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar sobre Nonumba e também Marcha para a Morte, dois mangás de Shigeru Mizuki. Nonumba foi escolhido para ser lido no mês de janeiro, no desafio 12 livros para 2025, e também vou comentar um pouco sobre Marcha para a Morte, que eu li um pouco antes de pegar Nonumba para ler, que o final e os acontecimentos daquele mangá até hoje está na minha cabeça e eu preciso desabafar sobre ele em qualquer oportunidade. Então, começamos falando sobre Nonumba, é um mangá autobiográfico de Shigeru Mizuki. Inclusive, quando eu fiz o vídeo para dos livros para se ler em 2025, ao comentar sobre Nonumba, eu comentei que ia mostrar a origem humilde do autor, né? Ia mostrar um pouco dessa realidade dele. E não é bem assim, né? A família dele não era uma família rica, mas também não era uma família pobre. Eles podem ser considerados uma família de classe média, né? O pai, por exemplo, né, trabalhava em banco, trabalhava em empresas de seguros, nessa última em uma posição importante. Mesmo ele ocupando essas posições mais sérias, ele não é um pai muito rígido assim com os três filhos, né? Ele sempre estimula eles a irem nesse lado mais lúdico. Inclusive tem uma parte do livro que ele é demitido do banco e vira um exibidor de filmes lá nessa cidadezinha do interior do Japão. Já a mãe, ela se orgulha durante boa parte do livro de vir de uma família que tinha porte de espada e sobrenome, duas coisas que eram concedidas pessoalmente pelo imperador apenas às famílias mais importantes do império. Ela mesma, assim, durante a história, ela vive preocupada com Shijiro se ele vai conseguir passar no ginasial, né, passar a prova para avançar mais nos estudos. E os três filhos do casal, né, incluindo o Shujiro, são estudantes, não precisam trabalhar e no tempo livre ficam fazendo briguinhas assim na vizinhança, brincando de guerras e etc, assim, para passar o tempo. Então, como vocês podem ver, o contexto da família do Shijiro não era exatamente uma família rica, mas também não era uma família pobre, né? Era uma família assim que a gente pode realmente colocar assim nesse meio tempo, nesse meio termo assim de classe média. Inclusive essas brigas assim durante a vizinhança, essas brincadeiras de guerras que as crianças faziam, já pode ser visto como um sinal do aumento do militarismo japonês já nessa época, porque o livro se passa alguns anos do início da Segunda Guerra Mundial, né, com a entrada do Japão da Segunda Guerra Mundial. O livro começa em 1931, então basicamente crianças que vemos brincando ao decorrer desse livro, né, provavelmente estariam no campo de batalha nem 10 anos depois. Tem até uma cena do livro que eu achei muito interessante já no começo, que o professor assim repreende o Shijiro por chegar atrasado e menciona até que o Japão está sendo isolado pelos países ocidentais. O professor diz assim, ó: nesse momento, o Japão está sendo isolado pelos países ocidentais. Como pode chegar atrasado aos estudos em meio à crise desta nação? Você é mesmo cidadão japonês? Não se pode ver que todo o caldeirão cultural que ia resultar no Japão se alinhando ao eixo na Segunda Guerra Mundial já estava sendo construído assim uma década antes da guerra, antes mesmo do Hitler chegar ao poder na Alemanha. Mas vamos falar agora sobre Nonumba, e primeiro o que é Nonumba. E o livro nos diz que Nonumba significa designação local dada às mulheres idosas devotas à religião da cidade de Saikaiminato, Minato, província de Tottori. O termo tem origem no Non-sama, que é como chamava a deusa budista Kanon Busatsu. Então, isso aqui é o significado do livro, né? Sakai Minato é a cidade que se passa a história, né? A cidade do que o Shijiro nasceu e cresceu. Então, basicamente, é uma mulher religiosa, já idosa. E durante o mangá, a Nonuba vai contando todo tipo de superstições envolvendo yokais para o Shijiro. E yokais nada mais são do que seres fantásticos do folclore japonês, né? E tem yokais de todo tipo. Inclusive, tem um aqui que eu fiquei, assim, sem acreditar, que é um yokai que lambe a sujeira do banheiro. Então, quando eu digo que existe yokai de todo tipo mesmo, é de todo tipo. E com essas histórias, a Nonumba vai alimentando a imaginação do Shijiro, né? Durante toda a história a gente vê a imaginação e a realidade se confundindo. E durante toda a história, obviamente, a gente vai acompanhando os acontecimentos da infância do Shijiro. Então a gente vê uma parte que uma menina muito doente vem da cidade grande, então obviamente ela não acredita nessas superstições. Ela vem para passar um tempo com a família no interior e a Nonumba também acaba cuidando dela, né, fazendo orações para ver se ela melhorava. E também já na parte final do livro, uma outra família chega para se mudar em uma casa assim mal assombrada e Shijiro tem contato também com uma menina lá que parece sentir mais a presença desse outro mundo, né, desses seres fantásticos, né, tem uma sensibilidade um pouco maior do que o resto das pessoas. Mas enfim, os finais de ambas as meninas são trágicos, mas são mostrados de uma maneira
tão linda, assim, tão poética. Inclusive, o livro se inicia com a cena final, né? Uma das primeiras cenas do livro acontece, é a cena final e, assim, maravilhoso. A história não avança muito, né? Pega só essa parte da infância do ator, pois o Shigeru Mizuki nasceu em 1922 e os registros que se tem é que a Nonumba morreu em 1933. Então, eles só conviveram juntos por pouco tempo, mas foi o suficiente para que Shijiro se encantasse por esse mundo de yokais. Inclusive, ele se tornou uma referência sobre estudo de yokais, né? Ele acabou lançando o livro depois de velho, né? Depois de adulto, que virou assim referência no assunto. Aí você mostra muito dessa influência que a Nonumba teve na carreira e no futuro de Shijiro, porque, né? Todas essas fantasias que ela contava para ele, todas essas superstições seguem o Chihiro em todas as suas obras, né? Ele faz uma ou outra obra mais séria, mas sempre tem obras envolvendo yokais, seres fantásticos, e isso é até o fim da carreira dele. E para finalizar assim, é um livro muito bom, não tem muito mais o que se dizer, é um livro muito bom, então se caso você queira ler assim, eu não vai se arrepender, vai ser, se você gosta dessas histórias mais autobiográficas, mais envolvendo um pouco de história, mais envolvendo esses mundos assim de superstições, seres fantásticos, esse livro aqui com certeza é uma boa pedida. Agora eu vou comentar sobre Marcha para a Morte, é um mangá que eu peguei para ler antes de pegar Nonumba. E é um mangá quase autobiográfico de Mizuki, né? Depois vocês vão entender mais sobre o porquê desse quase autobiográfico. Marcha para a Morte conta a história de um batalhão na Segunda Guerra Mundial. Então já estamos no meio do conflito, já estamos no meio da Segunda Guerra. Então esse livro vai contar uma história do lado japonês da Segunda Guerra Mundial, né? A gente acompanha um batalhão, né, desde o começo, que está numa ilha do Pacífico. Durante quase todo o livro, né, além das batalhas, a gente vai acompanhar a rotina desses soldados, suas aflições, seu dia a dia mesmo, bem comum, inclusive assim bem comum mesmo, até cenas assim que não normalmente a gente vê em filmes ou livros ou mangás de guerra, que é a parte dos soldados se aliviarem. O comando do exército provavelmente, né, colocou uma casa lá, um bordel. Então tem poucas mulheres lá e elas têm que satisfazer, né, aliviar todo um batalhão inteiro. Então, o livro também pega essas partes assim não tão glamourosas. Mas eu acho que um grande ponto do livro é que as mortes não são necessariamente as mortes honrosas ou gloriosas de uma guerra. São as mortes comuns, né? São mortes, a pessoa caiu de mau jeito, quebrou o pescoço e por aí vai. Então não tem só morte de guerra, em conflito, em batalha. Tem aquela morte do dia a dia, assim, que morte besta, que também acontece no livro. A leitura do livro, no geral, ela flui bastante, mesmo sendo um livro sobre guerra, então você acaba entrando nesse dia a dia nos soldados e acaba se envolvendo com a história. Mas o que realmente me chocou foi o final. Mas agora eu vou falar o spoiler do final, que é o que eu realmente quero falar. Caso vocês não tenham lido a história, caso você tenha interesse de ler esse livro, por favor, pare por aqui. É um final revoltante, eu acho que aumentou ainda a minha revolta, porque ele não. Eu fui pego de surpresa, eu não sabia desse final, então podem aí pegar o livro para ler e depois voltar aqui no vídeo. E eu fui pego de surpresa de uma maneira assim que não dá nem para falar, né? Porque eu realmente não estava acreditando naquilo que eu estava lendo, né? Então vamos lá, né? O final me revoltou foi porque o comandante do batalhão envia uma mensagem para o comando central avisando que o batalhão vai entrar numa missão suicida. Então é uma missão kamikaze, né, como ficou conhecida essas missões suicidas da Segunda Guerra Mundial que os japoneses faziam. E avisado o comando central, obviamente o quartel-general do exército fica sabendo, essa mensagem chega no império, e isso é usado como uma forma assim, se espalha e é usado também como uma forma de propaganda assim para aumentar a moral das tropas que estavam já sendo reduzidas pelo próprio desgaste que a guerra traz. Mas olha só, nem todos morreram na missão. Então, para cumprir a missão por completo, porque já tinha sido divulgado para todo o império, né, para todo o exército que aquele batalhão teria feito uma missão suicida. E se é uma missão suicida, essas pessoas não pode sobrar nenhum sobrevivente. Então, eles matam os sobreviventes. Então, isso me revoltou tanto quanto eu li. Olha, porque na minha visão não faz sentido. É algo assim que eu não consigo acreditar, porque na minha cabeça, se sobreviver aos soldados, eles podem ser muito mais úteis em outras batalhas, em outras questões, do que mortos, né?
E então isso me deixou assim, eu estava lendo assim, revoltado assim, não acreditando no que estava acontecendo, mas enfim, né? E deixa tudo pior, porque no livro tem um pós-fácil de um texto assinado pelo Shigeru Mizuki, que ele diz que 90% dessa história é real. Porque o Shigeru Mizuki serviu o exército japonês nessa região que se passa essa história na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, tem um texto aqui no Numba, nos pós-faças, que menciona que o Shigeru Mizuki quase serviu nesse batalhão que sofreu essas consequências fatais. Comentando mais essa relação do Shigeru Mizuki com a Segunda Guerra Mundial, ele chegou a perder um braço em um bombardeio, e depois de toda essa vivência na guerra, ele se tornou um ferrenho pacifista, né? Marcha para a Morte termina com um gosto amargo. Não é um final feliz, obviamente, é apenas o final e as consequências de uma guerra, né? As vivências de uma guerra. Mas vale muito a pena ler esse livro. É chocante, é revoltante, mas vale a pena. Assim, a gente tem um pouco dessa realidade cruel que às vezes está sendo uma realidade cruel agora mesmo em algum lugar do mundo. E para quem assistiu até aqui, já leu o livro, né? Comenta aí nos comentários o que você achou dele, né? O que você achou do final desse livro e também do que achou de Nonumba, né? Ambos os livros são ótimos, são uma boas recomendações caso você queira ler. Eu vou deixar os links da Amazon aqui na descrição do vídeo. Caso você também tenha interesse em pegar em bibliotecas públicas, eu vou deixar os links de bibliotecas públicas aqui de São Paulo. Até!